Olá, muito boa noite. Estamos em mais um Ponto e Contraponto. Eu sou Lauro Lima e hoje a gente vai falar sobre câncer de próstata. Nós estamos no Novembro Azul, um momento em que se intensifica a conscientização sobre essa doença. E para falar sobre tratamentos, prevenção e sintomas, eu recebo aqui no estúdio o médico urologista Wellington Pociúncula. Doutor Wellington, boa noite e bem-vindo ao nosso Ponto e Contraponto. Boa noite, Lauro. O prazer estar aqui com vocês para falar um pouco sobre essa doença que é muito prevalente. E mesmo assim, sendo muito prevalente e sendo um assunto tão discutido mundialmente, o câncer de próstata ainda é um grande tabu, ainda há muito preconceito entre os homens, não é, doutor Wellington? Sim, ainda existe muito preconceito, existem muitos homens que ainda negam a necessidade do exame, do acompanhamento com o urologista, principalmente pela via de acesso, que é o exame digital através do reto. O famoso toque. Toque retal. Não é verdade? Exatamente. Há quem diga, doutor Wellington, que esse seria o exame mais importante para a detecção ou não do câncer de próstata. É bem assim mesmo ou o assunto é diferente? Não, não é bem assim. O mais importante é o segmento que você faz anual com o seu urologista e o segmento do PSA, que é um exame do sangue, que é uma enzima produzida pela próstata, tá? O toque retal, ele vai complementar em 20% essa prevenção. Até 20% das vezes o câncer de próstata pode estar presente no exame digital e com PSA de valor normal. Por que, na opinião do senhor, há essa discussão tão grande entre o toque retal, o exame do PSA? Uns dizem que o PSA é o mais importante, outros dizem, não, é o toque, não sei o quê. Por que há tanta discussão em torno desse tema e um contrapondo o outro? Assim, no meio médico, assim, até no meio médico tem essa discussão. Alguns urologistas preferem fazer sempre o exame de toque anual, já tem uma tendência atual de evitar o toque, o exame digital, acompanhar mais pelo PSA, alguns exames de imagem, como a ressonância multiparamétrica, para a gente detectar o câncer precoce, tá? Mas ainda é realmente um tabu. Tem médico que faz o toque anual, tem médico que não faz, tem aquele que faz um toque e depois segue o paciente. Se tiver alteração do PSA sugestivo de aumento maligno, ele vai e repete o exame digital. Então ainda é um tabu, é questão de opinião de cada profissional e das pessoas em geral. Isso acaba refletindo na sociedade, né? Eles ficam meio folclórico, né? Uhum. O bom é o toque, não, o PSA, tem que inventar algum exame, o exame já tem, entendeu? É isso aí. A partir de que idade exatamente é importante começar a se fazer esse acompanhamento? Tá. Vamos lá o que é recomendado pela Sociedade Brasileira, tá? De Urologia. A partir dos 50 anos, para homem em geral, sem fatores de risco. Para os que têm fatores de risco, o ideal é se começar a partir dos 40 anos de idade, entendendo o fator de risco, história familiar positiva e raça negra. Quando o senhor fala em histórico familiar positivo... Isso, é um parente de primeiro grau que tenha tido diagnóstico de câncer de próstata antes de 60 anos de idade. Isso aumenta em quantos por cento aí? Dobra a chance de ter câncer de próstata. Em homens com até que idade isso? Existe isso também, por exemplo, tem uma pessoa na família X que teve o câncer de próstata com 55 anos, por exemplo. O ideal é iniciar a partir dos 40. Sei. A partir dos 40 você inicia, porque o diagnóstico geralmente ele atrasa em 10 anos. Provavelmente a célula tumoral ela se inicia 10 anos antes, até ela chegar a 1 centímetro cúbico de volume, que é o que a gente chama de tumor clinicamente significativo, entendeu? Demora mais ou menos 10 anos. Você disse aí também, como fator de risco, a cor negra. Isso. Por quê? Não se sabe, tá? Porque não tem explicação ainda para isso. O que sabe é que nos pacientes que são afrodescendentes da cor negra, a chance é de ter mais precoce e mais agressivo o tumor. A explicação ainda não tem. Existem estudos em andamento, mas até agora nada confirmado. Estudos
De ordem mundial, doutor? Isso, de ordem mundial. Porque, assim, além do fator... Aqui no Brasil, a gente fala muito em raça negra porque é o que a gente tem de diferenciação. Mas em outros países, como no Nordeste da Europa, também tem um fator de risco aumentado. Nos países desenvolvidos, a taxa de câncer de próstata é maior. Provavelmente a explicação é porque nesses países tem uma facilidade maior do diagnóstico em comparação com o subdesenvolvido. Mas assim, regiões, por exemplo, no Norte, na América do Norte, também aumenta. A gente está livre disso, viu? Nossa é normal, da América do Sul. Não só o brasileiro, a América do Sul de forma geral. Os latinos. E tem explicação para isso? Tem. Assim, alguns falam que é hábito alimentar, tem muito fator local também envolvido. Existe um chá que é na China ou na Ásia, que aumenta o risco de você ter câncer de próstata, e lá é muito consumido, então tem maior chance de ter câncer de próstata, entendeu? Quando, nos casos de positivo em parentes de primeiro grau, a partir dos 40 anos, é para a gente, de acordo com... Procurar urologista. Agora, qual tipo de exame, nesse caso, seria o mais eficaz? Tem isso também ou vai ser relativo? Na verdade, a gente sempre começa com PSA. PSA. Por exemplo, eu posso falar como é que eu sigo. Por exemplo, um paciente para mim, vamos supor que ele chegue para mim e peça o primeiro exame de PSA, o PSA dele deu menor que 1. Deu 0,2, por exemplo. A chance desse paciente ter um exame de toque alterado é praticamente zero. Tá? Então, esse dá para a gente segurar um pouco o exame de toque dele. Aí vamos supor que saiu de 0,2 para 1,5 no ano seguinte. Esse aumento é muito sugestivo de malignidade. Então, a gente faz o exame de toque para ver se tem alguma alteração, entendeu? Então, eu sigo mais ou menos essa linha, que é uma linha nem tanto ao não fazer, nem tanto ao fazer todos os anos. Então, sempre eu começo, eu digo, infelizmente, tem que fazer pelo menos um exame de toque e, se necessário, a gente repete. Eu vou aqui, vou fazer o seguinte, eu vou citar o meu caso. Tá. Eu estou com 53 anos e com 51 eu fiz, e já foi o digital, já foi o exame do toque. De cara ali, o médico já achou por bem fazer o exame de toque. E na sequência, depois disso, ele solicitou o PSA. Né? E de acordo com a literatura médica, homens já com idade acima dos 40, 50 anos, têm um aumento natural da próstata. Isso. Não é verdade? Isso acontece por quê? Olha só, esse aumento... E voltando, antes que você responda, doutor, e no meu caso, por que foi o contrário, vamos falar assim, veio o digital e depois ele pediu o PSA? É comum isso? Existem muitos urologistas que eles fazem primeiro o exame digital e depois o PSA. O pensamento dele porque se no exame do toque já tiver alteração, não faz sentido a gente esperar, postergar e fazer um exame de PSA. Eu já tento fazer um pouquinho o contrário, porque assim, o principal é o PSA, 80% das vezes a gente dá o diagnóstico pelo exame de PSA alterado, então eu faço o pedido do exame do PSA para não correr o risco do paciente, não, já fiz o exame de toque, estou livre. Então, para ele trazer para mim, e aí, no segundo encontro, a gente faz o exame de toque. Em relação ao que você falou, que a próstata ela aumenta de tamanho, existem 5 teorias para explicar isso, mas nenhuma delas explica todos sozinha. Então, a gente acha que o conjunto delas 5, a gente consegue entender o porquê do aumento. Mas já é fato, a partir dos 40 anos de idade, a maioria dos homens, uns mais cedo, outros mais tarde, a próstata vai aumentar e vai começar a ter sintomas desse aumento da próstata, que são sintomas urinários. Esses sintomas e também essas 5 teorias, a gente conversa a respeito daqui a pouquinho após o nosso intervalo, tá bom? Perfeito. 2 minutos e a gente volta já com mais ponto e contraponto. Muito bem, já estamos de volta com o nosso ponto e contraponto, hoje conversando com o médico urologista Wellington Pociúncula. Estamos falando sobre câncer de próstata, um assunto que todo homem deve ficar extremamente atento. E, doutor Wellington, no fim do bloco anterior, nós conversávamos a respeito das 5 teorias existentes e também
né, os sintomas principais. Vamos começar por essas 5 teorias que, de acordo com o senhor mesmo, também explicam, mas não justificam O aumento da próstata. o aumento da próstata. Isso. Em relação às teorias, a gente tem, vou citar um exemplo, que eles falam que é o despertar embriogênico. Por algum motivo, ninguém sabe o que, a célula começa a voltar ao que era na fase de infância. Porque quando a gente nasce, nossa próstata é menos de um caroço de feijão, menos de 1 grama. E ao final da fase de crescimento, quando a gente vira adulto, chega em torno de 15, 18 gramas. Essa é a fase que mais cresce. Fica estável esse período todo e a partir dos 40 volta a crescer de novo. É mais ou menos o tamanho de uma ameixa, mais ou menos isso, É, doutor? mais ou menos isso, nessa fase. Quando Isso. aumenta, a gente tem pacientes que chegam a próstata de 150 gramas, 200, que é uma próstata desse tamanho, bem grande. Isso seria uma teoria. Outra teoria seria a teoria androgênica, estrogênica, teoria inflamatória, que o processo inflamatório na próstata gera esse desencadeado de aumentar de novo, de voltar a crescer. Tá? E isso começa a gerar alguns sintomas no paciente, que são sintomas da doença benigna, porque essa doença, esse crescimento é benigno. O que é maligno é quando essa célula ela se transforma numa célula que não se controla, que ela sofre uma metaplasia e vira o câncer, entendeu? E quando o câncer de próstata vem dar sintoma, infelizmente, ele já está no estágio mais avançado. E a gente também fica meio perdido, entre aspas, porque não dá para diferenciar o sintoma do câncer de próstata da doença benigna. Infelizmente, elas começam com o mesmo tipo de sintoma. O levantar à noite para urinar, o jato um pouco mais fraco da urina. Às vezes, alguns pacientes têm uma intermitência. O que é isso? O jato vai, dá uma diminuída, depois aumenta o fluxo de novo. Gotejamento terminal. São sintomas que a gente consegue perceber nessa doença, que é a hiperplasia prostática benigna. Coloração e odor da urina tem a ver também ou não? Isso aí depende do estágio, tá? Por exemplo, se a gente já estiver no estágio 2 ou 3 da doença da hiperplasia prostática benigna, o paciente começa a ter uma retenção de urina, ela começa a ter um resíduo grande de urina na bexiga. Esse resíduo grande acaba que concentra a urina e ela sai um pouco mais escurecida, com um cheiro mais forte, que já é um sinal de que não está urinando bem há muito tempo. A grande maldição de qualquer tipo de câncer, na minha opinião, é o silêncio. E o de próstata é bem silencioso. Não é verdade? Então, quando fala, quando grita, infelizmente, já é porque está em estágio bem avançado, né, doutor Wellington? Exatamente. E de próstata principalmente, como eu lhe falei, na maioria das vezes ele é um tumor lento, que a gente chama de indolente. Só para você ter ideia, se der o diagnóstico do câncer de próstata agora e não fizer nada com o paciente e ele for do tipo indolente, não for um tumor agressivo, ele só vai vir morrer do câncer de próstata depois de 13 anos em média. Isso se eu não fizer nada. Tá? Deu o diagnóstico, o paciente caiu no mundo, sumiu, quis viver a vida dele. Vai demorar 13 anos. Tá? Então, infelizmente, ele é um câncer que realmente é silencioso, não dá sintoma, e quando dá sintoma, é sintoma semelhante ao sintoma de uma doença benigna. Então, realmente, a prevenção, você ir no urologista, você fazer os seus exames preventivos é a melhor maneira de tratar o câncer de próstata. Isso chega a atingir também, por exemplo, a esterilidade do homem ou não afeta? Aí a gente vai que assim, esterilidade. Esterilidade é relativo à produção de espermatozoide. Esterilidade, se ele for fértil, ele não vai ficar estéril com câncer de próstata. Mas você ser fértil, que é o que a gente consegue ter em relação a ter criança, né, gerar a criança, a partir do tratamento ou de algum determinado estágio da doença, você pode ser afetado. Tá? Isso aí realmente pode. E esse estágio aí é variável? É avançado. É aquela doença que a gente chama localmente avançada. Isso aí vai afetar a ereção, vai afetar a própria ejaculação. E o tratamento, se for tratamento cirúrgico, com intenção de cura, a gente realmente tira a próstata, tira a vesícula seminal e o paciente não tem mais ejaculação. Mas ele continua fértil, porque ele tem espermatozoide no testículo. Perfeito. Doutor Wellington, já que o senhor falou aí em mortes, vamos lá. Vamos entrar agora no assunto mortalidade. Isso. Qual a taxa atualmente no Brasil
de mortalidade por conta do câncer de próstata. O INCA, ele tem uns dados aí que são os dados que a gente por utiliza, triênio, né? Triênio. O último triênio, que terminou em 2019, o próximo vai ser 2022, o último ele teve um diagnóstico de 65 mil, quase 66 mil casos de próstata, e desses... No Brasil, no Brasil. E desses, quase 17 mil morreram do câncer de próstata. Só para você ter ideia, se você acompanhar 41 pacientes, um vai morrer de câncer de próstata. Você é urologista, a gente é urologista. Isso. Aproximadamente esse dado, tá? Aqui em Alagoas, aproximadamente o diagnóstico foi de 890 anos, né? E o que eu falei, os 65 mil foi por ano, né? Não foi no triênio, foi a cada ano. E aqui em Alagoas foi aproximadamente 890, com mais ou menos 200 mortos. 202, para ser mais preciso. E isso é uma tendência, já que a gente vem agora o próximo em 2022? Assim, historicamente, o diagnóstico sempre aumenta um pouco. Por quê? Porque a população está sempre aumentando. Então, se ela aumenta o diagnóstico, aumenta o número de casos, aumenta o número de mortes. Então, a tendência é aumentar, acompanhar o crescimento da população. Nós estamos falando, então, este ano, cerca de 890 alagoanos vão ter o diagnóstico de câncer de próstata. E desses, cerca de 200 vão até o fim do ano do câncer de próstata. É uma doença muito agressiva, né, doutor Wellington? Assim, vamos definir a agressividade. As que são agressivas, elas são muito agressivas. As que são indolentes, que graças a Deus é a maioria, ela vai bem com tratamento. Quando o diagnóstico é precoce, a chance de cura é muito boa, passa de 90%, tá? Por isso que a gente insiste nessa campanha de fazer o diagnóstico precoce para ter essa chance de cura alta. Se você esquece e não faz, realmente, ela causa problemas futuros, a chance de óbito aumenta, a taxa de cura diminui demais quando você tem uma doença já metastática ou uma localmente avançada. Diminui em quantos por cento? 80, 90? Por exemplo, se for metastática, você não cura. Isso. Já se espalhou pelos demais órgãos. Na verdade, o principal sítio de metástase é o osso. É o principal, depois tem pulmão, mas o osso é o principal. Quando a doença é localmente avançada, para você ter ideia, mais ou menos uns 60%, 80% pode voltar a ter a doença depois do tratamento. É mesmo? Em 5 anos. A recidiva é muito alta. A gente chama de recidiva bioquímica. Que a gente, depois que faz o tratamento, a gente só acompanha pelo PSA. Então, a depender da escolha do tratamento, se for cirurgia ou radioterapia, a gente tem um valor que pode falar que é recidiva bioquímica. E existe um tempo para isso, doutor? 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos? Já vi casos de paciente ter recidiva bioquímica depois de 15 anos. Diagnosticado, operado, tratado, dado como cura, e 15 anos depois ele voltou a ter a doença. E para a gente encerrar, nestes casos, onde há, vamos falar assim, a volta da doença, qual a possibilidade de cura? Olha só, quando tem essa volta da doença, a gente vai mais para controle da doença do que possibilidade de cura. E tempo de sobrevida nesses casos? É relativo, é bem relativo. Depende de cada caso, né? A gente precisa individualizar cada caso, porque se o paciente tem uma cirurgia e ele tem uma recidiva precoce antes de 12 meses, o prognóstico não é muito bom. Mas esse outro caso que eu citei, se a recidiva foi depois de 15 anos, esse daí tem um prognóstico bom, vai viver o resto da vida dele e não vai morrer devido à doença. Por essas e outras tantas que a gente deve reforçar a importância dos cuidados e dessa campanha do Novembro Azul, não é, doutor Wellington? Para chamar a atenção dos homens. Para chamar, precisa. Porque o homem é muito descuidado com a própria saúde. É verdade. Isso, a maioria dos pacientes que eu atendo não, minha esposa está marcando o médico para mim e eu estou vindo. Então é isso, o homem realmente você tem que estar sempre batendo para ele poder ir, se cuidar, senão ele não se cuida. Doutor Wellington, muito obrigado por estar hoje aqui com a gente. Eu que agradeço. Uma boa semana aí para o senhor. Obrigado, boa noite. Boa semana para você também que está em casa, hein? Homens, cuidem-se, cuidem da saúde, que isso é muito importante. A gente volta a se encontrar no próximo sábado e eu me despeço agradecendo aqui a parceria comercial com a Fabricato Móveis. Tchau, tchau, tenham todos uma semana excelente e até o próximo sábado.